Você sabia que a obesidade vai muito mais além do que aparência? Ela é um problema de saúde sério, ligado a várias doenças crônicas. E hoje a gente vai tentar explicar de forma simples o que é a obesidade e como ela tem afetado a população brasileira. A obesidade é um acúmulo excessivo de gordura no corpo. Isso acontece quando consumimos mais calorias do que gastamos, criando um desequilíbrio entre ingestão e gasto de energia. Mas não é só isso. A obesidade, ela está diretamente associada a doenças como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares, que podem afetar muito a qualidade de vida. E o que causa isso? Além da alimentação e do sedentarismo, fatores genéticos e ambientais também influenciam na obesidade. Isso explica porque algumas pessoas têm mais tendência a ganhar peso do que outras. Indo para os números, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2020, 60,3% da população adulta brasileira tem excesso de peso. Isso significa que cerca de 96 milhões de pessoas estão acima do peso. A obesidade ela é mais comum entre as mulheres. 62,6% delas estão acima do peso, enquanto entre os homens o índice é de 57,5%. E o mais preocupante, os adolescentes também estão sendo afetados. Entre jovens de 15 a 17 anos, 19,4% já estão com sobrepeso e 6,7% já têm obesidade. Esses números mostram que a obesidade é um problema de saúde pública e que precisa ser discutido. Tá falando sobre o índice de massa corporal, o famoso IMC. O que ele é e como a gente pode calcular ele também. O IMC é uma medida que a gente usa para poder avaliar se uma pessoa está dentro do seu peso ideal, e ele pode ser calculado de um jeito bem simples. A gente só pega o peso da pessoa em quilos e divide pela altura em metros ao quadrado. Por exemplo, se uma pessoa tem 70 quilos e mede 1,75 m, o cálculo vai ser mais ou menos assim. A gente pega 70 quilos dividindo por 1,75 m e que vai dar aproximadamente 22,86 kg por metro quadrado, o que está dentro da faixa de peso normal. Quanto à sua classificação, o que esses números significam? O IMC, quando ele é menor de 18,5, a pessoa ela está abaixo do peso ideal, no caso. Se ele está entre 18,5 e 24,9, a pessoa tem um peso considerado normal. De 25 a 29,9 já é indicado sobrepeso. Agora, acima de 30 já é caso de obesidade, que é o tema do nosso trabalho. Saindo do MC, vamos falar agora como que o nosso corpo faz para poder transformar o alimento em energia. Tudo que a gente come, desde carboidratos, proteínas e gorduras, é quebrado em moléculas menores na nossa digestão para ser transformado em ATP, que é a energia, tipo no ciclo de Krebs ou na glicose. Como que o corpo transforma os alimentos em energia? Os carboidratos viram glicose, as proteínas viram aminoácidos e as gorduras vão se tornar ácidos graxos e glicerol. Esses nutrientes que entram num processo chamado metabolismo energético, que são convertidos no ATP, que é uma energia que o nosso corpo usa para poder funcionar. Agora, quanto à obesidade, esse problema acontece quando a gente ingere mais energia do que a gente acaba gastando. Então, o nosso corpo acaba armazenando esse excesso, adivinha onde? No tecido adiposo. O que acaba levando a uma reserva de gordura que acaba virando um problema mais pra frente. É assim que o excesso de energia pode acabar levando ao acúmulo de gordura e, consequentemente, à obesidade. Então, o que que acontece com o nosso corpo quando há excesso de energia? Então, o excesso de nutrientes, ele não se transforma imediatamente em ATP, pois o nosso corpo ele já possui o suficiente. Então, o organismo ele vai converter esse excesso em reservas energéticas. A gente tem dois tipos de reservas. A gente tem os glicogênios, que é uma reserva de curto prazo, porém ela é limitada, e os triglicerídeos, que são armazenados no tecido adiposo. Porém, com um acúmulo muito grande de gordura, né? Com esse acúmulo de energia estocada ali no tecido adiposo, ele vai se expandir. E sabendo disso, a gente sabe que o tecido adiposo, ele não é apenas um reservatório de gordura, né? Ele também é um órgão que regula o metabolismo e afeta outras funções do corpo. Ele não só vai ali reservar. Ele tem diversas funções que eu vou estar falando no slide a seguir. Então, o papel do tecido adiposo, né? O tecido adiposo, ele libera e armazena gordura conforme a necessidade energética do corpo. Então, ele só vai liberar
gordura conforme o corpo precisa dessa energia estocada. Ele produz hormônios e proteínas chamadas adipocinas que vão regular o metabolismo. A gente tem o tecido adiposo branco, que armazena os triglicerídeos, e o tecido adiposo marrom, que gera calor e ele que ajuda ali na queima de gordura. E com isso, a gente vê que a obesidade ela vai além do simples acúmulo de gordura. Ela envolve processos bioquímicos e hormonais complexos que afetam todo o nosso metabolismo. Principais adipocinas e seus efeitos. Leptina regula a fome e o gasto energético na obesidade. Seu efeito pode ser reduzido. Adiponectina. Melhora a acessibilidade à insulina, mas seus níveis caem na obesidade. Resistina. Pode contribuir para a resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes. Interleucina 6 e TNF-alfa. Promove inflamação e prejudicam a ação da insulina. A produção desregulada de adipocinas na obesidade leva a um estado de inflamação crônica, que prejudica a função do metabolismo e aumenta o risco de doenças. Obesidade e inflamação. Essa inflamação afeta a ação de insulina, contribuindo para a resistência insulínica e diabetes, e o excesso de tecido adiposo ativa o sistema imunológico, causando uma inflamação crônica de baixo grau. O aumento de substâncias como PAI-1 e angiotensina 2 eleva o risco de doenças cardiovasculares. Essa inflamação crônica interfere no metabolismo dos ácidos graxos livres, AGL, dificultando sua utilização como fonte de energia e agravando a resistência à insulina. Bom, então agora nós vamos ver um pouco sobre os ácidos graxos livres, que também podemos usar como abreviação AGL. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que são os ácidos graxos livres, né? Os AGL são moléculas de gordura que circulam pelo nosso sangue, servindo como fonte de energia. Porém, em pessoas obesas, quando os níveis de AGL ficam muito altos, começam a causar alguns problemas, afetando na circulação, também no metabolismo, que é o que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, quando há muita AGL circulando, a insulina tem mais dificuldade de funcionar corretamente. Então, isso significa que o corpo não consegue regular bem os níveis de açúcar no sangue, começando a causar alguns problemas, né? Além disso, também o excesso de AGL pode se acumular no fígado, causando uma doença que se chama lipotoxicidade. E também um dos fatores dessa doença pode levar à inflamação crônica e também desenvolver diabetes. Então, a gente vê que com a desregularização dos ácidos graxos, começam a causar também outros problemas, né? Então, agora nós vamos ver também a ligação com o tecido adiposo, que são células de gordura, né? Bom, os AGL também afetam o tecido adiposo, prejudicando a renovação do mesmo. Então, isso faz com que as células de gordura cresçam descontroladamente e fiquem disfuncionais. Aí a gente também vê mais um dos problemas se acarretando através dos AGL, né? Bom, então como isso agrava a obesidade? O equilíbrio entre a criação e a destruição das células de gordura é muito importante. Porém, se as células de gordura aumentam muito de tamanho, elas começam a produzir mais substâncias inflamatórias e menos das células adiposas, né? Que ajudam também a regular o metabolismo, que é o que a gente viu no slide anterior. Começa também a prejudicar no metabolismo da pessoa, né? E esse crescimento descontrolado dos adipócitos torna o tecido adiposo disfuncional, como já dito, dificultando a perda de peso e agravando o processo inflamatório. Então, aí a gente vê como se fosse o resultado final dessa prejudicação dos ácidos graxos, né? Nós começamos a ver aí, então, vários fatores que levam aí ao final essa perda de função das células dos adipócitos e também a dificuldade na perda de peso, e aí começa também a acarretar em vários problemas. E como tratar a obesidade? Podemos fazer exercícios físicos e acrescentar dieta, comer mais saudável e regularizar os níveis de leptina e adiponectina. Por isso é tão importante entender a relação da bioquímica com o nosso corpo. Concluindo, nós aprendemos que a obesidade não é só um acúmulo de gordura, mas um problema que envolve a inflamação e a resistência à insulina. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado vocês a trazer um olhar mais científico e entender melhor o assunto. Obrigada por assistir.